Pagando aqui, pessoal, né? O lugar do crime. Pois bem. Tá. 5.2, lugar do crime, encerramos, tá? Já estudamos os desdobramentos relevantes aí pra vocês. Beleza. Vamos continuar lá agora. Tá. Lugar do crime foi. Encerramos. Professor, artigo 6º, né? Lugar do crime, tá? Encerramos, tá? Entendi crime à distância, entendeu o crime em trânsito, entendeu o crime plurilocal, tá beleza? Vamos agora estudar nosso item 5.3. Professor, ainda dentro de lei penal no espaço? Sim, ainda dentro de lei penal no espaço. Agora a gente vai estudar a dita extraterritorialidade da lei penal. Extraterritorialidade da lei penal. Vamos lá? Beleza, tá. Primeira coisa que a gente vai começar aqui para vocês se organizando aí é o conceito de extraterritorialidade, tá? Vamos lá. Senhores, o que é a tal da extraterritorialidade? Eu vou te explicar, daqui a pouco eu te dito um conceito de maneira mais pausada, tá? Beleza. Extraterritorialidade é a possibilidade de se aplicar a lei penal brasileira a um fato cometido no exterior. É a possibilidade que a gente tem de pegar a lei penal brasileira e aplicar a um fato cometido fora do território nacional. A gente já estudou o que é território nacional. Qualquer coisa, volta no seu caderno e olha aí, tá? Então, o que é extraterritorialidade? É a possibilidade, são as hipóteses nas quais a gente vai aplicar a lei penal brasileira a um fato ocorrido fora do território nacional, a um fato ocorrido no estrangeiro. Então, agora eu vou ditar um conceito para você. Coloque no seu caderno. Extraterritorialidade. Conceito. Tópico 5.3. Vamos lá? É a possibilidade de se aplicar a lei penal brasileira a um fato ocorrido no estrangeiro. É a possibilidade de se aplicar a lei penal brasileira a um fato ocorrido, fora do território nacional. Melhor assim, tá? É a possibilidade de se aplicar a lei penal brasileira a fatos ocorridos fora do território nacional, tá? Ou a fatos ocorridos no estrangeiro também dá na mesma, tá? O que você tem que entender? Conceito. Possibilidade de se aplicar a lei penal brasileira a fatos ocorridos fora do território nacional, a fatos ocorridos no estrangeiro. Professor, como que funciona isso? Agora, você pega aí seu vadimeco, abre a aba do Google, quem está sem vadimeco, e vai lá no artigo 7º do Código Penal. Vamos lá? Estou com o meu aqui. Artigo 7º. Você vai ver aí, ó, artigo 7º já tem em cima aí, extraterritorialidade. O que ele diz? Artigo 7º, caput. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Tá. Professor, o que eu tenho que saber? Antes de eu começar a te explicar aqui, eu quero te explicar uma subdivisão que a gente tem aqui. Vem cá. A extraterritorialidade, que é o que a gente está estudando, primeira coisa que foi aqui que a gente anotou, conceito. Agora eu vou te montar esse esqueminha aqui inicial. Ó. A extraterritorialidade, ela vai ter duas subdivisões. Ela pode ser uma extraterritorialidade, vou puxar aqui para baixo para não invadir outra metade do quadro. Ela pode ser uma extraterritorialidade incondicionada, vou te explicar agora o que é incondicionada. Pode ser uma extraterritorialidade incondicionada ou pode ser uma extraterritorialidade condicionada ou pode ser ainda uma extraterritorialidade hipercondicionada, tá? Então, conseguindo aí no seu caderno. A extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada. Professor, onde que eu vou achar isso aqui? Vamos montar o esqueminha aí já para você ficar acompanhando pelo seu código. Artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. A condicionada, artigo 7º. E aí, professor, que? Inciso 2 do Código Penal. A hipercondicionada, artigo 7º, parágrafo 1º do Código Penal. Então, com isso, a gente tem a extraterritorialidade
incondicionada, perdão, a hipercondicionada, só confirmando aqui, é o parágrafo 3º, tá? Só confirmando aqui no vademecum. Tá, é o parágrafo 3º, perdão, senhores, aqui onde está o parágrafo 1º, deu uma confirmada aqui no vademecum, é o parágrafo 3º, tá? Então, a incondicionada, artigo 7º, inciso 1. A condicionada, artigo 7º, inciso 2. A hipercondicionada, artigo 7º, parágrafo 3º. Tranquilo? Então, vamos lá. A extraterritorialidade pode ser incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. Pegou isso aí? São as subdivisões. Eu vou te explicar cada uma com calma. Esse é só o esquema para você pegar. Então, vai ter extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Vamos estudar isso aí, como funciona. Monta o seu esqueminha aí no quadro, no seu caderno, tá? Beleza. Então, a gente falou o conceito já. Então, vamos estudar nossa primeira extraterritorialidade. 5.3.1, que é a extraterritorialidade incondicionada. É a extraterritorialidade incondicionada, tá? Que é a extraterritorialidade incondicionada. Professor, onde que eu acho essa? Artigo, já consignei, mas vou pôr de novo. Artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Beleza. Nossa primeira extraterritorialidade que a gente vai estudar é a extraterritorialidade incondicionada. Professor, como que funciona essa extraterritorialidade incondicionada? Senhores, aqui não existe qualquer condição. O nome é autoexplicativo. Vai ser aplicada a lei penal brasileira a um fato cometido no estrangeiro, independentemente de qualquer condição. Então, aqui não tem qualquer condição, não tem qualquer requisito objetivo de punibilidade, nada. Vai ser aplicada a lei penal brasileira, independentemente de qualquer condição. Professor, em quais situações? Consignando em seu caderno. Extraterritorialidade incondicionada não tem qualquer condição a ser observada. Vai ser aplicada a lei penal brasileira ao fato cometido no estrangeiro, independentemente da concorrência de qualquer condição. Quais são essas hipóteses? Primeira, porque A, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, não interessa, em qualquer lugar do mundo, se ocorrer algum crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, vai ser aplicada a lei penal brasileira, em qualquer lugar do mundo. Segunda hipótese, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública. Professor, de quem? Concentra aqui, ó, da União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, vou abreviar, tá? Sociedade de economia mista e contra empresas públicas. Também vou abreviar, que senão vai ocupar meu quadro inteiro, tá? Então, qualquer crime que for praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estado, DF, municípios, territórios, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública estará sujeita à lei penal brasileira, independentemente de onde ele ocorreu. Então, será aplicada a lei penal brasileira aos fatos cometidos no exterior quando esse crime for contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estado, DF, município, território, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação instituída pelo poder público. Tranquilo?
Beleza. Professor, qual que é o esquema que eu possa me ajudar a assimilar isso aqui? Você pensa, crimes contra o patrimônio ou a fé pública, que pega o conceito lá de direito administrativo. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública direta, que é a União, Estados, DF, municípios, e da administração pública indireta, que é a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, para mim sintetizar isso aqui, você poderia decorar assim, ó, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta e da administração indireta, mesclando um conceito aqui de direito penal com um conceito de administração pública direta e indireta, centralizada e descentralizada do direito administrativo, tá? Às vezes facilita. Se você achar que facilita, utilize essa técnica. Se não, você lembra, União, Estado, DF, município, território, autarquia, fundação instituída pelo poder público, empresa pública, sociedade de economia mista. Beleza, segunda hipótese é essa. Terceira hipótese, C, contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Nossa terceira hipótese aí, vai copiando aí que eu vou vir aqui pegar uma água, é aquela hipótese de contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Beleza, senhores? Tá. Nossa quarta hipótese. Vou colocar, não, vou pôr aqui embaixo, tá? Essa é menor também, então as três já foi. A última, a quarta hipótese, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Professor, então quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? O que é isso? É aquela situação na qual, independentemente da concorrência de qualquer condição, vai ser aplicada a lei penal brasileira ao fato ocorrido no estrangeiro. Quais são essas hipóteses? Primeira, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Segunda, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estado, Distrito Federal, município, território, autarquia, fundação instituída pelo poder público, empresa pública e sociedade de economia mista. Terceira hipótese, qual que é? Contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. Quarta hipótese, crime de genocídio, quando o agente que pratica o fato delituoso for brasileiro ou esse agente que praticou o fato delituoso for domiciliado no Brasil. Tranquilo? Genocídio, quando o agente, o indivíduo que cometeu o crime for brasileiro ou quando esse agente for domiciliado no Brasil. Essas são as quatro hipóteses de extraterritorialidade incondicionada do Código Penal. Pegaram aí, senhores, tá? Então, só para a gente fazer uma leitura aqui. Professor, eu quero acompanhar pelo Código. Vai lá no artigo 7º, inciso 1. Artigo 7. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Letra A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, Estado, do território, do município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C. Contra a administração pública por quem esteja a seu serviço. A linha D. Quando o agente que cometer o delito for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Perfeito? Essa é a extraterritorialidade incondicionada. Professor, o que eu tenho que saber quanto a isso aqui? Aqui, senhores, é o seguinte. Vocês têm que saber algumas questões aqui que são relevantes, tá? O mais importante para a prova é você fixar quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Mas, às vezes, uma prova um pouco mais capciosa, ela pode te perguntar qual princípio que rege cada uma dessas hipóteses, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a linha A é regido pelo princípio
princípio da defesa ou real. Professor, o que é isso? Essa linha A, o senhor está me dizendo que ela é regida pelo princípio da defesa ou real. Quer dizer que preocupa-se com a titularidade do bem jurídico tutelado. Tranquilo? Então, esse princípio da defesa ou real, que é o que vai reger tanto a linha A, B e a C, ele preocupa com a titularidade do bem jurídico tutelado. Tranquilo? Então, letra A. Qual que é o princípio que se aplica nessa hipótese aqui? Princípio da defesa ou real. Letra B. Mesmo princípio. Qual que é o princípio que rege a letra B aqui? É o princípio da defesa ou real. Perfeito. Letra C, olha que fácil, gente. O A, B e C é igual. É o mesmo princípio da defesa ou real. Professor, o que é esse princípio da defesa ou real? Mais uma vez, ele rege a letra A, B e a C, tá? Esse princípio da defesa ou real, ele preocupa com a titularidade do bem jurídico que foi violado. Então, se o bem jurídico violado na hipótese A, na hipótese B e na hipótese C, consignada aí no quadro e no seu caderno, quem que é o titular desse bem jurídico que foi violado? O interesse violado foi de quem? Do Brasil. Então, será aplicada a lei penal brasileira. Então, aqui, letra A, B e C, eles não preocupam com a nacionalidade de quem cometeu o crime, não preocupam com a nacionalidade do sujeito passivo, que seria a vítima, eles preocupam quem que é o titular do bem jurídico que foi violado na hipótese A, B e C. E quem que é o titular efetivamente? Quem tem seu interesse afetado nessas hipóteses? O Brasil, beleza? Então, letra A, B e C é regido pelo princípio da defesa ou real, tá? Letra D. Letra D aqui vai vigorar o princípio da justiça universal. Vou até pôr um asterisco aqui porque isso aqui tem alguma controvérsia, tá? Na letra D, vigora o princípio da justiça universal. Professor, o que é esse princípio da justiça universal? É o seguinte: determinadas condutas, elas devem ser reprimidas independentemente da titularidade do bem jurídico violado, independentemente da nacionalidade do sujeito ativo e da nacionalidade do sujeito passivo. É uma questão de justiça universal. São situações que elas merecem uma repressão uniforme em âmbito internacional e nacional dentro dos países. Então, a justiça universal é o princípio que vai regular o fato dessa extraterritorialidade aqui da linha D. Pois bem, qual que é a observação que eu quero fazer com os senhores? Tá, tem gente que vai dizer que aqui, ó, nessa letra D, eu coloquei que é o da justiça universal, que é o quê? Que é uma questão que tem que ser reprimida no âmbito internacional, que ela merece uma proteção e ela desliga-se da titularidade do bem jurídico, da nacionalidade do sujeito ativo e sujeito passivo. Beleza, você já pegou. Isso aqui, a letra D aqui, ó, falar que é o princípio da justiça universal, que regulamenta a letra D, é uma questão pacífica? Não. É o que prevalece, é que vigora aqui na letra D, o princípio da justiça o princípio da justiça universal. Mas tem doutrina falando que aí vigoraria o princípio da defesa ou real também, tá? Mas prevalece esse aqui. Na prova eu acredito que vai vir da maneira que está no quadro, tá? Professor, o que é o mais relevante aí? O mais relevante, no meu ponto de vista, é o seguinte: você tem que fixar as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Esse é o mais importante. Fixe essas hipóteses. Consigne no seu caderno e faça várias leituras. Professor, e essa correlação com qual princípio que rege alguma hipótese? Cai. Sim, é cobrado em prova, mas é cobrado de maneira bem menos constante. Então, se você tiver dificuldade de relacionar cada um dos princípios, pelo menos fixe as hipóteses legais, perfeito? Tá? Extraterritorialidade incondicionada a gente acabou. Preferencialmente, fixe pelo menos as hipóteses legais de extraterritorialidade incondicionada. Professor, já fixei, agora tente fazer essa correlação. Ó, a linha A, princípio da defesa. Gente, olha que fácil, A, B e C, tudo princípio da defesa ou real. A linha D é que é o tal do princípio da justiça universal, que quer dizer que independentemente da nacionalidade de quem cometeu o crime, independentemente da nacionalidade da vítima, independentemente da titularidade do bem jurídico tutelado, esse indivíduo ele deve ser punido aonde ele for encontrado. Porque são situações que devem ser reprimidas. Então, onde esse indivíduo aqui foi encontrado, ele deve ser
punido. Então é isso que diz o princípio da justiça universal, tá? Não vou aprofundar muito nisso aqui não, é isso. Se precisar, pausa aí e copia, por favor. Beleza? Vou apagar. Então a extraterritorialidade incondicionada está aí no quadro. Vamos para o outro lado aqui, para a gente estudar agora a extraterritorialidade, tópico 5.3.2, a extraterritorialidade condicionada. 5.3.2, agora nós vamos estudar a extraterritorialidade condicionada. Professor, onde está a extraterritorialidade condicionada? Artigo 7º, inciso 2 do Código Penal. Vamos lá? Tá. O que é a extraterritorialidade condicionada? Gente, o nome já fala. São situações nas quais a gente vai aplicar a lei penal brasileira ao fato cometido no exterior, desde que observadas algumas condições. Tranquilo? Professor, que condições são essas? Então, eu vou fazer assim. Para te explicar a extraterritorialidade condicionada, antes eu vou te falar as condições, tá? Então, vamos lá. Quais são as condições que você tem que observar para a gente aplicar essa extraterritorialidade condicionada? Já te disse, extraterritorialidade condicionada, a gente vai aplicar a lei penal brasileira ao fato cometido no estrangeiro? Vai. Mas é de maneira sem o cumprimento de qualquer condição? Não. Tem que ser observadas algumas condições. Quais são elas? São as condições que constam aqui, ó. Onde constam essas condições que têm que ser observadas? Elas constam do artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Tá, professor, que condições são essas? Vamos lá, conseguindo aí as condições. Primeira, ingressar o autor no território brasileiro. B. E aqui que eu quero colocar na integralidade do que está no CPP para ficar bem bacana para vocês. Entrar a gente território brasileiro, seu fato. Vai ficar exatamente como consta. Ser o fato no Código Penal. Ser o fato punível no país em que foi praticado. E mais, professor? C. Estar entre os crimes que o Brasil admite extradição. Pô, professor, são vários requisitos. Sim, são 5 requisitos. D. Não ter sido o agente. Absolvido. Então, a gente não pode ter sido absolvido. Ou o que mais, professor? Ou ter cumprido pena. Não, presta atenção, ó. Não ter sido agente. Absolvido ou ter cumprido não ter sido agente absolvido ou não ter cumprido pena no estrangeiro, tá? Não ter sido agente
absolvido ou não ter esse agente cumprindo pena no estrangeiro. Tá, letra E. Mesma historinha. Não ter sido o agente. Perdão, não ter sido agente. Perdoado